Olá, sétimo ano! Boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje a nossa aula é de história, certo? Nós vamos derrubar um enorme muro de 1000 anos que durou a Idade Média, né? Era o nosso terceiro período da história da humanidade. Na aula passada de história, a gente começou a ver que os tempos estavam mudando, né? É natural que as coisas venham mudar, porque na verdade ninguém fica com o mesmo pensamento para o resto da vida, né, meus amores? A gente evolui, até porque o tempo passa e obriga as novas situações da vida a gente também a se reinventar, não é verdade? E é o que acontece durante toda a nossa história. A gente viu que houve um período de paz na Europa, e esse período de paz, foi só o primeiro passo para que muitas mudanças acontecessem, né? A tal da Revolução Agrícola, né? Vocês se lembram o que foi? Que as pessoas agora estavam mais em casa, né? Então elas começaram a inventar coisas que poderiam facilitar o plantio deles. Na verdade, naquela época, na Idade Média, a maioria dos europeus viviam no campo, viviam no Araticum mesmo, tá? E sobreviviam do que eles plantavam. Então, se eu tenho agora ferramentas melhores, aproveitamento de espaço, vou plantar mais. E mais comida na mesa deixa as pessoas saudáveis, tá? E também um aumento da população, porque as pessoas agora vão ficar mais saudáveis e vão morrer menos, vão viver mais, então vai ficar muito mais gente ali naquele espaço. E esse aumento das pessoas no campo favoreceu o renascimento das cidades, porque agora as pessoas estavam desempregadas no campo e foram procurar melhores condições de trabalho mesmo, de sobrevivência lá nas cidades, que nunca deixaram de existir, só estavam menores. Todo mundo pegou sua trouxinha, saiu da Araticum e foi morar lá na Viçosa, né? E lá em Viçosa, certo? As pessoas não vivem da plantação, da agricultura, né? As pessoas vivem do comércio. Então eu tenho que aprender algum ofício. Vou entrar em alguma corporação de ofício para aprender alguma coisa, ou a costurar, ou a fazer móvel, a fazer sapato, alguma coisa, tá? Para poder eu ganhar meu dinheirinho. E se eu faço um produto, eu vou ter que vendê-los. Aí houve o renascimento do comércio, que ficou tão grande que já não cabia mais ali vender só naquela cidade. E aí foram criadas as feiras, né? Que eram eventos que atraíam pessoas de tudo quanto é lugares, né? O comércio ficou muito maior, e ter contato com outras pessoas favorece que você, mude de pensamento também e acabe mudando as suas atitudes, tá bom? Então isso foi a primeira pedra para derrubar o muro da Idade Média. Vamos para a segunda pedra agora? Vamos lá! A segunda pedra foi as cruzadas. Na Idade Média, como vocês já devem saber, né? Havia uma forte religiosidade. O que é isso? As pessoas eram muito religiosas, acordavam e dormiam pensando em Deus. Mas, professora, qual é a religião deles? A católica. Nessa época não existia religião evangélica não, tá? Só existia a católica, o islamismo, o judaísmo, não existia outra não, tá? E aí as pessoas tinham muito medo de pecar, tá? Porque se pecou, meu filho, vai lá pro inferno, sabe disso, né? E todo mundo quer ir pra onde, pro céu, né? Pro paraíso, que é muito melhor. Então as pessoas tinham muita preocupação com isso, eram muito religiosos, tementes a Deus, tava lá na missa, tava jejuando na Páscoa e ajudando os pobres e fazendo de tudo para não ir pro inferno, né? Para manter a cota sempre alta. Mas as coisas, né, eram bem além do que isso aí, tá?
haviam sempre pessoas que eram bem mais religiosas do que as outras, né? E essas pessoas costumavam fazer peregrinações. O que é peregrinação, professora? Peregrinação é você se juntar aqui com um bocado de gente e ir para uma cidade que você considera algum lugar sagrado, tá? Por exemplo, aqui no Ceará, temos 2 lugares considerados sagrados, né? Primeiro deles, Canidé, por conta de São Francisco, né? Todo mundo em outubro veste aquela roupinha marrom e vai lá para Canidé para poder assistir a missa lá, né? No dia de São Francisco, dia 4 de outubro. E também vão lá para o Juazeiro do Norte, que é o lugar do Padre Inciso, né? Então, muita gente vai atraído para esses lugares sagrados. Para quê? Só para assistir a missa e voltar? Não, para pagar a promessa, né? A pessoa ficou doente, pediu a Deus, oh meu Deus, se eu ficar bom, eu vou lá para Canidé. Ou para Canidé e acendo 10 velas. Pronto, pagou a promessa. Ou então, para tentar se salvar dos pecados, né? Então, havia muita peregrinação para aquela época. E qual eram os lugares que as pessoas iam? Era para Canidé? Era para o Juazeiro do Norte? Não, as pessoas iam muito para Jerusalém. Jerusalém era uma cidade muito importante do mundo antigo. Ainda que o nome significasse Cidade da Paz, todos os povos estavam disputando o território. Jerusalém foi fundada pelos israelitas na terra que havia sido muito importante para eles. Mas Jerusalém também era o local do Santo Sepulcro de Cristo. E por isso a cidade era muito significativa para os cristãos também. Porém, no ano 1071, a cidade tinha caído nas mãos dos turcos. E eles não permitiam mais que os cristãos se aproximassem do Santo Túmulo de Jesus. Papa Urbano II convocou todos os nobres da Europa e lhes disse: precisamos voltar para a Terra Santa e assim recuperá-la para o cristianismo. E então, por toda a Europa, os reis, duques e príncipes reuniram exércitos e partiram para uma longa viagem ao Oriente Médio para retomar a cidade de Jerusalém em nome do cristianismo. Essas guerras terríveis começaram no ano de 1096, duraram quase 2 séculos e eram conhecidas como as Cruzadas. O que era que diferenciava os cristãos, os cruzados, né, que faziam parte das cruzadas, né, obviamente, né, professor, cruzada, né? O que é que diferenciava eles aqui dos muçulmanos, tá? Era o sinal da cruz, né? Tinha uma cruz aqui, vermelha na roupa deles, tá? E isso aí era o que diferenciava eles dos muçulmanos. Eles eram os guerreiros de Deus. Por isso é que esse momento, né, essa grande guerra, né, essa grande luta foi chamada de cruzadas, tá? Por conta da cruz que tinha aqui na roupa deles, tá bom? E aí, certo? Foi todo mundo para lá, atrás de conquistar Jerusalém, combater os infiéis, né? Porque o Papa considerava de quem não era católico, não era fiel, não tinha fé, era infiel, era a mesma coisa que chamar um palavrão, tá? E eles ganharam, professora, conseguiram foi nada, guerrearam à toa, mas, tá? Essa primeira cruzada, apesar de perdida, né, teve muitos outros benefícios, tá? Por quê? Porque o homem lá da Europa teve contato com outras culturas. Eles viviam no mundinho fechado deles, dos feudos, eles não tinham contato do que estava acontecendo no mundo. Quais eram as novas tecnologias, qual era a nova moda do momento, pensamento daquela época. Então esse contato com os orientais, tá, favoreceu isso, que o homem mudasse o pensamento, mudasse aí os seus costumes, tá? Mas inicialmente realmente era isso mesmo. A primeira cruzada, ela tinha o objetivo de conquistar Jerusalém, tá? Mas o negócio foi tão bom,
né, apesar de terem perdido, que houveram outras cruzadas, outras tentativas de conquistar Jerusalém e outros motivos para levar essas pessoas, né, de saírem de casa para ir combater lá no Oriente. E vamos destacar aqui esses motivos, tá? Que iam bem além da fé, tá? Alguns motivos não tinham nada a ver com a religião, mas o negócio é tão bom que nós vamos aproveitar. Primeiro motivo que levou aqui que houvessem outras cruzadas além da primeira, tá? Expansão da fé católica. O Papa, chefe da Igreja Católica, tinha intenção de conquistar mais fiéis para a Igreja Católica. E ele acreditava que se ganhasse a guerra contra os muçulmanos, ia transformar esses muçulmanos em católicos. Até parece, né? Ou inocência. Mas eles tinham essa intenção de conquistar aqui mais fiéis para a Igreja Católica, tá? Segundo motivo, aumentar o comércio e com o Oriente, tá? Jerusalém tá lá no Oriente. Diz para vocês que o comércio cresceu, não foi? Que o comércio aqui tá bombando, cada vez maior e mais forte. Então, muita gente que nem lutava, que não sabia nem pegar numa arma, foi lá para o Oriente para quê? Para comprar mercadoria, para poder vender mercadoria lá no Oriente, para aumentar aqui o comércio, tá bom? Então teve gente ali que só estava pensando era em lucrar mesmo, tá bom? Obter o que mais? Terras e riquezas, né? Porque caso eu ganhasse uma batalha, aquela terra era minha, né? Quem perdeu, perdeu. Ganhei, a terra é minha. Então tem muito nobre, muita gente doidinha para ficar ainda mais rico, pegando lá as terras do Oriente. E roubar mesmo outras riquezas, né? Porque se ele perder, eu vou pegar além da terra, vou pegar os ouros dele, as pratas, as joias, tudinho, tá? Então, obter terras e riquezas. Professor, eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Não estou acreditando. Você não disse que esse povo era religioso? Hipocrisia sempre teve, né? Sempre teve gente que está interessada em outras coisas além da fé, né? O que mais? Tinha gente interesseiro? Tinha, mas tinha gente que estava realmente preocupado, né? Queria obter salvação eterna. Vou combater os infiéis, os muçulmanos, se eu vencer eu vou ter o paraíso quando eu morrer, tá bom? Salvação eterna. Ou pagar os pecados, tô cheio de pecado aqui, vou já lá nas cruzadas, lutar contra os muçulmanos para ver se eu me salvo aqui, tá bom? E, obviamente, essas cruzadas, como eu disse para vocês, ajudaram e muito a acabar, por fim mesmo, na Idade Média. Mas por que, professora? Vou já te dizer. Quando as cruzadas, quer dizer, quando a Guerra Santa entre cristãos, judeus e muçulmanos finalmente acabou, a Europa começou a se transformar radicalmente. Se a gente pegar a economia, por exemplo, a gente vai ver que os europeus deixaram de produzir apenas alimentos. Eles aprenderam novos métodos de trabalho e enriqueceram com novas indústrias. Foi nessa época que o comércio entre a Europa e o Oriente passou a ser muito mais intenso. Esse comércio era feito através dos portos do mar Mediterrâneo. E foi assim que apareceram as grandes companhias comerciais e os primeiros banqueiros. Politicamente, as cruzadas significaram a ruína do sistema feudal. Antes de partir, os senhores feudais penhoravam suas terras aos camponeses. Assim, a libertação dos camponeses ficava mais fácil. Além disso, muitos senhores feudais foram e não voltaram. As cruzadas mudaram as aspirações sociais de grande parte da população.
Antes delas, o ideal de vida era tornar-se herói ou santo. O contato com o luxo do Oriente despertou o desejo de enriquecimento. Surgiu assim um novo estilo de vida. Os castelos viraram palácios. Os torneios entre cavaleiros se transformaram em reuniões onde se ouvia música e se conversava sobre literatura. Os trovadores e os poetas aperfeiçoavam as línguas que vinham do latim. Foi assim que surgiu o idioma italiano, o francês, o espanhol e o português. E outra coisa muito importante, tá? É a criação de mais universidades, o conhecimento, gente. Os árabes sempre foram conhecidos por serem muito inteligentes. Eles valorizavam as obras gregas, romanas, escreviam, traduziam. Então o conhecimento era muito importante para eles, tá? E eles tinham um pensamento bem mais além do que os europeus, tecnologias melhores do que os europeus. Então os europeus, entrando em contato com essa cultura deles, acabaram pegando um pouco daquilo que eles viam e trazendo para o mundo deles. E aí começou a nascer as universidades, tá? O conhecimento que eles aprenderam lá no Oriente, transmitido para mais pessoas. Você pensa que não, mas a educação salva, tá? A educação deixa as pessoas com os olhos abertos, tá? Mais inteligentes, com mais oportunidades. A educação é a melhor arma que o ser humano pode ter, tá bom? E isso muda o pensamento das pessoas, porque agora eles vão ficar olhando para o mundinho deles e vão tentar mudar o que era errado, o que eles achavam que era atrasado, tá bom? Então tudo isso aqui favoreceu que a Idade Média, ó, se acabasse, acabou mesmo. Pô, tá? Vamos construir uma nova era. Mas calma, calma que não acabou. Ainda vai ter outros motivos ainda, hein? Se prepara que até o fim do ano eu te digo todos os motivos que levaram aí o fim da Idade Média, tá bom? Mas agora prepara o coração pro desafio, tá? Você achou que ia sair sem desafio? Nunca, tá? Ó, nota aí no teu caderno a pergunta para não perder e anota a resposta também, tá? Me entrega hoje, ainda hoje, para garantir aí a tua nota, tá certo? Beleza? Me diz aí, quais foram os outros motivos que levaram os europeus a saírem em cruzadas? Traduzindo, quais foram os outros motivos que levaram a acontecer outras cruzadas? Porque a primeira foi a fé, né? A primeira era para construir, para reconquistar Jerusalém. Mas as outras, quais foram os motivos das outras, tá? Me responde no teu caderno e manda a foto pra mim, tá certo? Essa aula é importantíssima para você, ok? Qualquer dúvida você já sabe, pode me perguntar que eu estarei sempre à sua aqui à inteira disposição para tirar qualquer dúvida, tá bom? Pesquisa direitinho, faz as atividades com muito zelo, tá bom? Que você vai longe, tá? Espero que vocês tenham entendido. Grande beijo, até a próxima. Tchau!